Invisível, mas eu consigo ver. Foi me dada mesmo sem merecer. Um presente que o Pai me deu de graça. O reino de Deus, ele é justiça. O reino de Deus é justiça, mas ele também é graça. O reino de Deus é justiça, mas ele também é graça. São dois conceitos antagônicos, completamente opostos um do outro, mas são dois conceitos que definem o reino de Deus de maneira extraordinária. E hoje eu vou tentar, na medida do possível, explicar como esses dois conceitos antagônicos servem para definir o reino de Deus e como a gente pode aplicar isso na nossa vida. Primeiro, a gente precisa entender a diferença entre justiça e graça. Muita gente frequenta a igreja durante muito tempo e não entende ou não sabe, nunca foi explicado para ele o que é justiça e o que é graça. O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus paga para você aquilo que você merece. A justiça de Deus paga para você o que você merece. O que você e eu merecemos como pecadores? Vamos ver se você sabe. O que você e eu merecemos? O salário do pecado. Qual que é a escritura famosa? O salário do pecado é a morte. Essa é a justiça de Deus. Deus é um Deus justo, então Ele tem que matar você. E eu também. E a morte não é só a morte física, é uma morte espiritual também. É a separação de Deus para o resto da eternidade. Essa é a justiça de Deus. Calma, vou chegar na boa notícia, porque o Evangelho é boas novas, então vou chegar lá. O reino de Deus é justiça. A justiça te dá o que merece, a graça te dá o que você não merece. Por quê? Nós temos o salário do pecado, mas o dom da vida, no mesmo versículo, o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida. Então a graça do reino de Deus te dá aquilo que você não merece. A justiça te dá castigo, a graça te dá salvação. Os dois definem o reino de Deus, os dois andam em paralelos, os dois precisam ser entendidos para a nossa vida, para o nosso Evangelho. A justiça traz morte, como a gente já disse, a graça traz vida. A justiça balanceia o nosso convívio social. Olha que interessante. Por que o reino de Deus é justiça? Por que ele ensina justiça, principalmente no Antigo Testamento? Porque traz balanço, traz equilíbrio para a nossa vida social. O que a justiça diz? O que a lei diz? Olho por olho e dente por dente. Ou seja, no reino de Deus, que é justiça, a sociedade vive totalmente equilibrada, não tem desequilíbrio. A graça traz desequilíbrio. Por quê? Porque ao invés de olho por olho, dente por dente, Jesus ensina: quando te baterem do lado, você dá o outro. Quando te pedirem para dar uma milha, você anda duas. Se te pedirem a sua blusa, você dá também um casaco. Ah, mas aí eu vou ficar com frio. É isso mesmo, porque desequilibra. A graça é desequilibrante. A justiça paga pelo mérito, a graça tira o seu mérito, porque você não tem mérito nenhum. A justiça funciona na base do egocentrismo. Se eu obedecer, se eu fizer, se eu seguir, tudo eu. A graça funciona na base do que a gente chama de cristocentrismo, onde Cristo vira o centro de tudo aquilo que a gente faz. Quando Cristo virar o centro de tudo que eu e você fizermos na nossa segunda-feira, não só domingo, na segunda-feira, aí a gente passa a viver pela graça e esquece a justiça. Captou a mensagem até agora? Ou estou indo muito rápido? Hoje eu tenho muita coisa que eu acho, às vezes eu me empolgo, estou pregando aqui, caramba, isso aqui é legalzão. A galera está assim, não entendi nada. Então eu vou bem devagarzinho para a gente entender. Se você tiver sua Bíblia contigo, abra aí em Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20. Lembrando, enquanto você procura aí Mateus, o primeiro evangelho que está na sua Bíblia, Mateus capítulo 20. Enquanto você procura, uma das coisas que eu compartilho com o pessoal na quinta-feira, nos encontros que a gente tem para quem está aprendendo o Evangelho, é não ler um versículo separado, é ler a história, é ler o contexto inteiro. Então Mateus capítulo 20, a parábola que eu vou contar hoje, que eu vou ler, é do versículo 1 ao versículo 16, mas esse contexto, ele engloba o capítulo 19 e o 20 inteirinho. É uma história que Jesus está tentando explicar. Então enquanto você encontra Mateus 20, eu vou te explicando a história do 19. Em Mateus capítulo 19, tem uma história muito famosa do jovem rico. Quem aqui já ouviu a história do jovem rico? Levanta a mão, por favor. A maioria das pessoas, mas não todo mundo. O jovem rico chega para Jesus e fala: o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? Aí Jesus fala assim: isso aí é óbvio, isso aí é evidente, meu caro Watson.
basta você seguir os mandamentos. Aí ele fala: isso aí eu já faço desde pequenininho, sou judeu, já aprendi a fazer tudo isso, meio que tirando onda com Jesus. Aí Jesus vira e fala para ele assim: tudo bem, se você já faz tudo isso, para ser perfeito, você, que é o jovem rico, vai ter que ir lá vender seus bens, deixar tudo que você tem para trás, dar aos pobres e me segue. Aí o jovem rico fica triste, vai embora. Esse não é um exemplo para todo mundo. Talvez o seu problema não seja dinheiro, talvez o seu problema seja mulher ou homem, talvez o seu problema seja desrespeito, sei lá. Seja aquilo que esteja na frente de Deus, é o que você precisa abandonar para seguir a Cristo de verdade. E aí ele fala isso para o jovem, a história não conta o final, mas os discípulos ficam meio, poxa, Jesus fala para eles: olha, é quase impossível um rico entrar no reino do céu. Por quê? É mais fácil o camelo passar pelo fio da agulha, ele dá aquela famosa frase, do que o rico entrar no reino dos céus. Aí os discípulos ficam: pô, muito difícil esse caminho aí, não vai funcionar, é impossível. Aí Jesus fala a famosa frase: para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. A gente cantou hoje essa música de manhã. Nada é impossível, foi isso? Ó, minha memória está ruim. Nada é impossível. E aí depois desse nada é impossível, Pedro, que era xereta, que não entendia nada, virou para Jesus e falou assim: então estou bem, porque nós abandonamos tudo para te seguir. Nós abandonamos nossas famílias, nós abandonamos casa, estou bem, estou no céu. Aí Jesus explica para ele o conceito de justiça. De fato, no reino de Deus existe justiça. Eu digo para você que todo mundo que abandonou essas coisas materiais para me seguir, vai herdar ainda nesse tempo o dobro, o triplo, quanto for. Aí Pedro fica todo cheio. Eu estou tranquilo. Aí Jesus fala assim: mas os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Com essa frase na mente, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, é que eu quero ler o capítulo 20, do versículo 1 ao 16. Note que existe aqui, antes de você começar a ler com a sua Bíblia aberta aí, você vai ver, no capítulo 19, versículo 30, Jesus fala: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. No versículo 16, que é o último versículo que nós vamos ler, ele fala a mesma coisa, só que ao contrário. Ele fala: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. O que é isso? Isso é um recurso de quem é muito inteligente. Eu não consigo fazer isso, só consigo fazer quando eu copio o que está na Bíblia. Mas quem é muito inteligente, normalmente quando ele quer te convencer de algo, ele fala, aí ele explica e ele fala de novo. Ele afirma o que ele quer afirmar, explica e afirma de novo, de uma maneira sutilmente modificada, mas que significa a mesma coisa. É o que Jesus fez. Jesus explicou para Pedro, explicou o conceito de justiça: vocês vão herdar mais, mas os primeiros serão os últimos. Aí Pedro começa a coçar a cabeça. Aí Jesus fala assim: vou te contar uma parábola. Vamos ler a parábola? Capítulo 20, versículo 1 até o versículo 16. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã, o proprietário de uma fazenda que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para a sua vida. Não se preocupe com o denário, já explico o que é. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. É o conceito de justiça aí. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. E ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague o seu salário, começando com os últimos e terminando nos primeiros. Olha o conceito aí de novo. Continuando, versículo 9. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que trabalharam, e aqui a gente entende que todos os outros já passaram pela fila, quando vieram os que trabalharam, que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, embora não tivessem sido prometido nada disso. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Versículo 13. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto contigo. Você não concordou em trabalhar por um denário? Então pega o que é seu e se vá.
eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei para você. Não tenho eu o direito de fazer com que é meu o que eu bem quiser? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Assim, os últimos serão os, e os primeiros serão os últimos. Amém. Senhor, que o Senhor possa falar conosco mais uma vez através da sua palavra, através daquilo que o Senhor deixou para nós escrito, para que nós possamos aprender o que isso significa, que os últimos são os primeiros e os primeiros os últimos, para que nós possamos aprender o que a justiça e a graça do Senhor significam nas nossas vidas. Que as suas palavras sejam mais evidentes do que as minhas palavras, que o Senhor possa tocar os corações de cada um de nós, a começar por mim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, quero fazer alguns comentários breves sobre a parábola. Talvez você não tenha entendido muito bem, a leitura é extensa, e aí depois eu faço as nossas observações finais. Primeiro, como a gente já disse na última mensagem, uma parábola é um conto. A parábola não é literal, mas na última mensagem a gente aprendeu que a gente dá graças a Deus que Jesus não era teólogo, que ele leva a parábola ao pé da letra, que ele confia naquilo que ele falou e ele faz aquilo que ele falou. Porque na última parábola nós perguntamos: quem de vocês, tendo 100 ovelhas, tendo perdido uma, não deixa as 99 e sai para buscar uma? Ninguém. Mas Jesus não era teólogo como nós, e Jesus saía para buscar uma. Aqui também ele conta uma parábola que não é literal, mas ele espera que nós entendamos e pratiquemos exatamente aquilo que ele falou. Então, essa é uma parábola. Ele sai para buscar trabalhadores. Por quê? Aqui a gente está cogitando, a Bíblia não ensina, não fala sobre isso, mas se você conhece um pouco da cultura judaica, provavelmente esse texto foi escrito, ou Jesus contou essa parábola pensando ou imaginando que era sexta-feira. Por quê? Porque no sábado ninguém podia trabalhar. No sábado o judeu é proibido de trabalhar. E aí o dono da vinha saiu desesperado porque as uvas estavam maduras. E as uvas estando maduras, elas iam cair do pé e ia estragar. Então ele sai para contratar a galera. Normalmente o dia de trabalho era de 6 horas da manhã às 6 da tarde. E ele sai para contratar. Ele contrata uma galera, ele vê que não é o suficiente. E aí ele volta às 9, volta meio-dia, volta 3 horas. E nas 5 horas da tarde ele viu que não estava o suficiente, precisava pegar o máximo de uva possível, ele contrata mais uma galera. Se você não entendeu o que eu estou falando, porque você vive na cidade, lá em casa tem um pé de acerola. Todo dia minha esposa acorda de manhã e fala: vai pegar acerola. E aí eu vou. Ontem eu tomei um tombo da escada, subi na escada, a escada bambeou, tive que pular da escada. Fui pegar acerola. Por quê? Porque estava vermelhinha no pé. Se eu não pegar, ela cai. Quando ela cai no chão, o que acontece? Espatifa todo. Fora que se eu não pegar, eu deixo para os passarinhos, né? Que de vez em quando eu subo, está toda a comida já. Então, se você não pegar quando está maduro, ela cai. E como no sábado ninguém podia trabalhar, o cara ia perder a vinha. Então ele tem aqui um senso de urgência. Preciso colher as uvas, rápido. Essa é uma observação interessante. E ele promete para eles o que era justo por um dia. Aqui na Bíblia diz 1 denário. Para nós que não vivemos naquele tempo, não fazemos a menor ideia do que é 1 denário. Mas imagine você que a média salarial em Volta Redonda é 3 mil reais. Aí todo mundo fala: aleluia. Mas imagine que a média salarial em Volta Redonda seja 3 mil reais. A média de um dia seria 100 reais. Então o cara contrata eles e fala assim: eu vou te dar 100 reais no fim do dia, né? Quem dera nós trabalhássemos por 100 reais por dia. Mas ele promete lá 100 reais, 80 reais para eles trabalharem por dia. Mas ele promete só para o primeiro grupo. No segundo grupo, das 9 horas, ele chama os caras e fala assim: vai trabalhar e eu pago que é justo. Então já tinha uma expectativa de que eles iam receber parcialmente. E assim essa expectativa continua até o último, que provavelmente receberia o equivalente de 1 hora de trabalho. E aí no versículo 5 ao 7, se você está acompanhando aí, os últimos não receberam nem proposta, como eu falei. Aí eu coloquei uma observação interessante aqui: quem está à toa, trabalha até para sair do ócio. Já ficou à toa durante tanto tempo, você fica enjoado de ficar em casa? Quem é adulto, quem tem responsabilidade, sabe o que eu estou falando. Os estudantes às vezes falam assim: queria ficar em casa, sem prova, sem estudar. Mas quem é adulto, tem responsabilidade, tem filho, tem conta para pagar. Se você fica à toa 1 mês, 2 meses, você levanta da cama, você vai trabalhar, nem que seja de graça, mas você sai da cama. Você não aguenta ficar lá. Então, o à toa, os caras das 5 horas da tarde, o cara da vinha chega e fala: o que vocês estão fazendo aqui até agora? Ninguém contratou a gente, mas nós estamos esperando, né? Talvez isso também seja novo para você, mas nesse contexto deles, eu morei na Nova Zelândia 8 anos. E na Nova Zelândia, para quem não tem qualificação, normalmente acontece o seguinte: no centro da cidade, quando dá 5 horas da manhã, você vê um monte de gente que não tem qualificação, a maioria nem fala inglês, fala, um coletinho laranja e um botão daqueles com bico de aço.
Eles estão esperando trabalho. Aí vem a galera, os patrões, né? Eles chegam e falam: ó, hoje eu vou carregar trilho de trem. Então você, vem, já fez o curso? Já, vamos embora. Aí ele leva a galera. No final do dia ele traz de volta e ele paga todo dia. Para quem não tem qualificação, chega num país estrangeiro, é assim que funciona. Eu, com esse meu porte físico esbelto, nunca fiz isso. Não consegui, eu não tinha porte para fazer isso. Mas eu vi muitos amigos meus fazendo isso. E aqui eles estavam lá esperando no mercado. No versículo 8, uma observação interessante. Você está com a sua Bíblia aí. O dono da vinha chama o gerente e fala: comece a pagar e comece pelo último e termine no primeiro. Olha que interessante. Jesus, no capítulo 19, versículo 30, ele fala: os primeiros são os últimos são os primeiros. No meio da parábola ele para falar assim: ó, eu falei que eu ia pagar o que é justo, mas agora estou no meio da história, só para vocês lembrarem. Chama os caras, paga, começa no último, termina no primeiro. E no final, para concluir, ele fala: paga o último primeiro e por último você paga aquele que veio primeiro. Interessante como que Jesus constrói isso daí. Aí os caras reclamam. Os caras começam a reclamar: pô, mas peraí, isso aí não é justo. Eu trabalhei aqui o dia inteiro, carreguei peso, fiquei no sol, você me pagou R$100. Aí o maluco chegou aqui 5 horas da tarde, não fez nada, bonitão, nem sol pegou, já estava na sombra aqui no prédio. Você vai pagar a mesma coisa? Isso aí não está certo. O que a gente aprende com isso? Quando a gente compara a nossa vida com a dos outros, a gente sempre vai sair decepcionado. O jogo da comparação é igual o jogo de azar, você sempre vai perder. Sempre. É aquele ditado, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Então vou te dar um conselho: quando a grama do vizinho parecer mais verde em todas as áreas da sua vida, trabalho, carreira, os seus estudos, a sua família, o seu relacionamento, quando a grama do vizinho parecer mais verde, é hora de regar o seu próprio jardim. Captou? Quando a grama do vizinho parecer mais verde, é hora de regar o seu próprio jardim, para ele ficar verdinho também. E aí no versículo 15 e 16, Jesus fecha a parábola de novo com o conceito de justiça e graça. Olha que interessante. Jesus fala no versículo 15 para os caras: tá, vocês estão reclamando, você não concordou em trabalhar por um denário? Eu não combinei contigo no começo do dia a frase, né? O combinado nunca sai caro. Não combinei contigo, você não aceitou? Aceitei. Então pega o que é seu e vaza. Não tem nada contigo, não estou sendo injusto. Pega o que é seu e vaza. Justiça. Aí logo depois disso, Jesus fala da graça, que ele vira e fala para o cara assim: ó, porque eu estou sendo generoso, agora você quer ser invejoso? Ou seja, a minha generosidade com o que é meu nunca pode gerar inveja em você com o que nem seu é. Olha só que interessante. A minha generosidade com o que é meu nunca pode gerar inveja em você com aquilo que nem seu é. O dinheiro não é seu, o trabalho não é seu. Aí aqui, obviamente, Jesus está tratando de assuntos que vão mais profundos, mas vamos falar um pouquinho de coisa de igreja. A salvação também não é sua, a gente não tem mérito nenhum nela. Então se você está na igreja desde pequenininho, estou servindo a Deus, eu toco no louvor, eu abro a porta, aí apareceu um maluco agora aqui, e já tem a oportunidade de falar e está pregando na igreja, o pessoal tem mania de valorizar quem prega. Não sei para que isso, isso é a maior besteira do mundo. Vocês têm noção do trabalho que dá para fazer isso aqui, da responsabilidade que é? Pô, o cara chegou e já está pregando aí. Pô, se não te chamar para pregar, dá glória a Deus pro resto da sua vida, você não precisa se envolver com isso aqui é a pior coisa que tem isso aqui. Aí a galera tem mania de valorizar isso. Pô, o cara chegou ontem, só porque ele toca um violãozinho maneiro, ele tá tocando aí. Eu tô aqui um tempão, ninguém me faz nada, ninguém pede pra eu fazer nada. Só reclama. Aí quando chega e pede pro cara fazer alguma coisa, aí o cara fica chateado. Pô, pediram pra fazer um negócio, tem que chegar 8 horas da manhã. Pô, moça, você não. Não dá pra entender não. Igreja é um negócio estranho, né? Lidar com pessoas é um negócio estranho. Aí Jesus fala: ó, a minha generosidade não pode gerar em você a sua inveja. E aí eu quero falar um negócio muito rápido para a gente fechar, fazer as nossas considerações finais. De Deus, ninguém recebe injustiça, ninguém em lugar nenhum do mundo, nem aquele que nunca ouviu falar de Deus. Sabe aquelas historinhas que crente normalmente joga para cima do cara só para testar o cara? Ah, mas o cara que morreu não ouviu falar disso. De Deus, ninguém recebe injustiça. Todo mundo recebe a justiça de Deus. Por quê? A gente já falou aqui no começo, foi a primeira pergunta que eu fiz. De acordo com a justiça de Deus, o que eu e você merecemos? Morte. Então de Deus todo mundo recebeu justiça. Deus é justo, ponto final, passa reto.
Captou? É assim. Só que de Deus, todos recebem justiça. Alguns recebem aquilo que eu e você chamamos de graça. Graças a Deus, a gente pode levantar a mão para o céu e falar: graças a Deus que nós recebemos graça. E porque a gente recebeu graça, a gente passa a estender essa graça. É assim que funciona. Então, para a gente finalizar, a justiça e a graça, elas são conceitos contrários. É difícil de entender como eles andam em paralelo. A gente quer viver na graça, mas a gente quer aplicar a justiça. Agora eu vou falar para você como que a gente aplica tudo isso que eu falei dessa parábola na segunda-feira. Nós queremos viver na graça, nós queremos viver pela graça, mas a gente quer aplicar a justiça. É graça para mim, justiça para ele. Já passou isso na sua vida alguma vez? Nós como cristãos a gente faz isso o tempo todo. Não, para mim é graça, para ele é justiça. Pô, o cara é safado, o cara não paga minhas contas, o cara está me devendo. Aí você olha na sua gaveta e tem 3 contas, está atrasado. Aí como é que a gente aponta o dedo para julgar? Já parou para pensar nisso? Esses dias mesmo eu tive outras conversas, né? O pessoal falou assim: ah, mas eu dever o Leandro é uma coisa, ele precisa do dinheiro, mas eu dever a Vivo é outra coisa. Da onde a gente tirou esse conceito? Está devendo do mesmo jeito. Ah, mas a Vivo tem muito dinheiro. Ué, então minha generosidade não é você inveja, então? Só porque ele tem dinheiro ele não merece receber. Como é que funciona isso? Consegue entender quão errado a gente vive? Ah não, eu estou de carro, não vou fazer vistoria, não vou orar para Deus, não botar a polícia na minha frente. Não, deixa o carro em casa e vai de ônibus. Ah, não tem dinheiro para ir de ônibus. Então, ó, caminha. Se nós quisermos viver do Evangelho mesmo, a gente tem que aplicar isso aí. Senão nós estamos sendo hipócritas, porque a gente quer viver a graça, mas quer aplicar na justiça nos outros. Só que a justiça de Deus é muito justa para ser aplicada por homens injustos como eu e você. A justiça de Deus, ela é muito justa para ser aplicada por injustos como eu e você. A gente não tem capacidade de julgar as pessoas e determinar o que é justo e o que é injusto. Por isso que Deus não deixa a gente aplicar justiça com as pessoas, principalmente aqueles que não entenderam o que a gente entendeu. Por isso que Paulo fala que negócios tenho eu com as pessoas do mundo, elas não entendem. Então você e eu não temos direito nenhum de criticar o estilo de vida, as decisões que as pessoas que estão lá fora, que não conhecem a Cristo, tomam. O que nós devemos fazer é exortar um ao outro para cobrar um do outro o estilo de vida cristão, porque nós já entendemos. É diferente, completamente diferente. A graça, esse conceito de graça e justiça, a gente vive nele querendo receber graça, mas aplicando justiça, enquanto a gente ainda está muito carnal. Essa é a verdade. Enquanto a gente vive nesse estado carnal nosso, que a gente quer levar vantagem em tudo, a gente quer graça para nós e justiça para o outro. Quando a gente passa por aquilo que o cristão chama de santificação, o que é santificação? Santificação é se transformar como, não é virar santo, é se transformar como Cristo. Aos poucos, dia após dia, você vai aprendendo mais de Cristo, você vai vivendo mais como Cristo viveu. Isso se chama santificação. Quando a gente vai passando por santificação, a gente inverte essa ordem. E aí a gente começa a entender que eu não merecia graça, eu merecia justiça, mas eu recebi graça, então eu estendo graça. É assim que funciona. Antes era graça para mim e justiça para eles. Agora virou justiça para mim, então graça para eles, porque eu também recebi graça. Conseguiu pegar? Isso daí é extremamente importante para a gente viver lá fora a nossa vida. Por quê? A justiça de Deus, nós vivemos numa sociedade, e agora você vai concordar comigo, todo lugar que você olhar no noticiário, você vai ver más notícias. Certo ou errado? Vai ver más notícias. Essa semana a gente teve vários incidentes com policiais, má notícia. O desequilíbrio social que a gente vive é gigantesco. E baseado nisso, muitas pessoas dentro da igreja mesmo começaram organizações ou instituições que tratam do assunto da justiça social. Está aqui um irmão, Daniel, que não me deixa mentir, que é responsável por uma organização que trata absolutamente do problema da justiça social. Por quê? Porque nós vivemos num mundo que é injusto socialmente. Poucos têm muito, muitos têm pouco, a pobreza é gritante, a corrupção é gritante, a justiça social é um problema na nossa sociedade.
Só que a justiça social, ela só é bem aplicada quando a justiça de Deus passa pelo filtro da graça. Aí ela vira justiça social. Enquanto eu e você ficarmos apontando o dedo para as pessoas, querendo julgar as pessoas, isso não é justiça social. Isso daí é eu querendo ser tirano. Quando a justiça de Deus passa pelo filtro da graça, ela vira justiça social, na minha e na sua mão. Captou? Porque a justiça de Deus, em paralelo com a graça, a gente só estende a graça. Aí olha só, a graça é um filtro que transforma. Aí vou dar vários exemplos da Bíblia, é uma analogia. Você é inteligente, você vai seguir comigo, não vai se escandalizar agora. A graça transforma água em vinho. Lembra do milagre que Jesus fez? Aquilo ali era uma analogia, porque Moisés antigamente transformou água em sangue. Então Jesus vem numa aliança nova e fala: não, agora eu vou fazer diferente, vou transformar água em vinho. A graça transforma caos em ordem. A graça transforma guerra em paz, justiça em misericórdia, meritocracia em graça. A graça transforma a ira de Deus em amor por nós. Olha que louco isso daí. Porque a ira de Deus, se você ler qual é o versículo mais famoso da Bíblia, mais conhecido? João 3,16. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você continuar lendo, você vai ver que aqueles que não creem já estão condenados. A ira de Deus já está sobre eles. Então a graça de Deus transforma o que era ira em amor por nós. Olha que louco. E para mim o que significa? Na sua vida lá, segunda-feira, quando a ira subir, você precisa lembrar que a graça transforma a ira em amor. Quando você brigar com a esposa e aí você vier aquela palavra na ponta da sua língua, você tem que lembrar que a ira transforma em amor. Porque nós devemos amar um ao outro como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? A ponto de morrer por nós. Aí eu não entendo como que a gente briga em casa e desce a mão na mulher ou xinga o marido. Como? Não consigo entender. Mas esse evangelho aí que você está pregando é muito difícil de viver. Mas é isso mesmo. Porque o evangelho não era para ser fácil. Se fosse fácil, todo mundo vivia. O evangelho não é um conto de fadas. O evangelho de Cristo, o reino de Deus, dá trabalho de viver. Dá trabalho. Como o próprio Cristo falou, a porta é estreita. A porta é estreita. A gente faz força para entrar por ela. Então Deus, finalizando, para a gente terminar aqui. A graça, ela transforma a morte em vida. Aí a justiça social aplicada por nós, ela não condena, ela oferece ajuda, oferece compaixão. Deus é justo. Deus nunca deixou de ser justo. Nunca deixou de ser justo. Ele sempre foi, ele continua sendo, e ele vai sempre ser justo. E quando ele tiver que te julgar, ele vai olhar para você, vai olhar para os seus atos e vai falar: você merece ser condenado. Essa é a justiça de Deus. Ele vai olhar para você. Se depender só de você, ele vai olhar e vai falar: você precisa ser condenado, você precisa pagar pelos seus erros, você precisa se arrepender dos seus pecados, tudo isso. Só que o código, nós estamos falando de justiça, o código penal de Deus não está escrito, mais uma polêmica aqui para a gente guardar. O código de Deus não está escrito com tinta em papel. Isso daqui, muita gente acha que é o código penal de Deus. Vamos ver o que está escrito na Bíblia, e se na Bíblia tiver escrito, a gente tem que fazer igual. Então a gente tem que começar a apedrejar as pessoas que saem do aéreo aqui às 5 horas da manhã. Vão vir todo mundo para cá com a camisa escrito que a gente tem que apedrejar. Vamos começar a apedrejar isso, que está escrito aqui que era para apedrejar os promíscuos. Está escrito aqui que era para pendurar, que era para enforcar as pessoas que traem um ao outro. Está escrito aqui. Então o Código Penal de Deus não está escrito com tinta num pedaço de papel. Forte, hein? Por isso que eu digo que a gente não pode basear a nossa fé só nisso. Não pode basear a sua fé só nisso, porque uma hora você vai tropeçar. O Código Penal de Deus não está escrito em papel com tinta. O Código Penal de Deus está escrito de sangue na madeira. Captou? O Código Penal de Deus está escrito de sangue na madeira. O Código Penal de Deus está escrito com marcas num corpo. Por isso a minha e a sua fé tem que ser baseada na
na pessoa de Cristo e naquilo que Ele fez por mim e por você, não só no que está escrito aqui. Amém? O reino de Deus é justiça, mas o reino de Deus também é graça. Por isso é que a gente encontra na história famosa, quando Jesus está sendo crucificado, ele é crucificado do lado de dois ladrões. A Igreja Católica tem até mania de chamar um de mau ladrão e o outro de bom ladrão. Porque o mau ladrão, ele está do lado de Jesus e ele fala assim: você não é filho de Deus? Desce dessa cruz aí então, rapaz. Você não falou que ia levantar o tempo em 3 dias? Você não é o bambambam? E agora? Está aí junto com a gente aí? Você é nada. Fala assim para ele. Aí o outro ladrão, que a Igreja Católica chama de bom ladrão, que alguns dizem que o nome dele era Dimas, vira pro cara e fala assim: pô, até na hora da morte você está de sacanagem, cara? Tá vendo que o cara aí é inocente? Não, nós estamos aqui, nós merecemos estar aqui, nós recebemos justiça, mas ele não, ele é um cara inocente, ele não deveria estar aí, ele não deveria estar aí. Aí ele vira para Jesus e fala: Jesus, quando você chegar no seu reino, lembra de mim. Aos 45 do segundo tempo, o cara estava aqui, no último suspiro. Quando você chegar no seu reino, lembra de mim. E aí Jesus, quando já estava no último suspiro também, parece que ele tem aquele último, sabe aquele último choque? Opa, ouvi um negócio aqui que vale a pena dar mais um respiro. Aí ele fala para o cara: ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. É muito legal a gente entender que o reino de Deus é justiça, mas é mais legal ainda entender que o reino de Deus é graça. Graça a ponto de dar a salvação para aquele que não merecia, aos 45 do segundo tempo, sem ele fazer nada para receber. A única coisa que ele precisou fazer é se arrepender. A única coisa que ele precisou fazer é reconhecer quem era Cristo. E toda vez que a gente reconhece quem Cristo é, toda vez que a gente se volta para Ele, toda vez que a gente se arrepende, toda vez que lá no meu dia a dia, na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, quando eu falho, toda vez que eu falho, que eu me arrependo, Jesus olha para nós e fala assim: está tranquilo, eu estou aí. Ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. É o que Jesus fala para o ladrão. Amém? Amém? Amém. Amém. Espero que você tenha recebido bem essa palavra. Espero que você tenha aprendido o que é justiça, o que é graça, e que nós possamos, durante a semana, nós possamos aplicar isso. O mais importante é a gente sair daqui e aplicar o que a gente aprende. O reino de Deus não é um reino de saber, é um reino de fazer. Nós precisamos botar em prática aquilo que a gente aprende. Então, quando você sair segunda-feira, como a gente fala, a capela precisa ser uma igreja reconhecida pelos seus membros. A capela precisa ser uma igreja reconhecida por você lá na rua, quando as pessoas olharem para você, não para a palavra, não para a música, nada disso, para você. Quando você passar por uma pessoa com uma dificuldade e você fizer alguma coisa, porque o próximo é seu, quando você não brigar com a sua esposa, quando você for um bom trabalhador, quando você for respeitoso com as pessoas, quando você levantar do banco no ônibus para os idosos sentarem, quando você carregar a bolsa para a senhora que está no supermercado, quando você, aí sim, a gente vai dar os frutos do reino e as pessoas vão reconhecer que o reino de Deus chegou. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Mas eu consigo ver, foi me dada mesmo sem merecer, um presente que o Pai me deu de graça.